Olá pessoal do nono ano do Integral Colégio Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Dando continuidade aos assuntos que já estávamos discutindo, né? Como, por exemplo, o populismo, né? Agora, o populismo no Brasil. Já discutimos dois governos, né? O governo do Eurico Gaspar Dutra, tá certo? Que se alinhou aí aos Estados Unidos, né? No seu projeto político e econômico também, claro. E outra coisa marcante desse governo vai ser a Constituição, né, de 46, tá? Uma Constituição liberal, né, de 46. E posteriormente vamos ter o governo do Getúlio Vargas, né, o segundo governo de Vargas, porque o primeiro, como a gente sabe, vai ser lá, né, na era Vargas. E agora um governo, de fato, ganho, né? Aí ele ganhou aí pelo voto popular, né? Lembra lá da música, né, do Retrato do Velho. Ele ganha por uma política, uma campanha populista e chega ao poder. E aí ele vai tomar várias medidas, né? Nacionalização de empresas, tá? Investimentos em indústria de base e tudo mais. Mas o que marca o seu governo vai ser aí a campanha do Petróleo é Nossa e criação da Petrobras em 54, se não me engano, 53, 54. Vai ter também os altos índices, né, de desemprego, muitas greves e movimentos populares, né, para a melhora dos empregos. E aí, claro, o Vargas vai colocar o ministro da Educação, vai ser o João Goulart, da Educação do Trabalho, né, e o João Goulart vai aumentar em 100% o salário dos trabalhadores. Os empresários vão ficar loucos com isso, né? Mas, enfim, e aí o Getúlio Vargas é obrigado a demitir o João Goulart. Mas, enfim, depois, outro fato importante do governo do Vargas vai ser o atentado, né, que vai acontecer ao Carlos Lacerda, lá na rua Toneleiros, né, do qual, né, o chefe da sua guarda pessoal vai ser, né, acusado e vai ter toda uma pressão de militares, da imprensa, do empresariado e de outros setores da sociedade. E o Vargas, sem muita coisa para fazer, né, deveria ter renunciado, né, segundo os seus conselheiros, né, que pediram para ele renunciar, e ele acaba se suicidando, tá? Acaba se suicidando e, em nome da nação, ele deixa sua carta testamento, né, que tem algumas partes no livro. E lá depois, né, aí na página 19 de vocês, vai ter aí o enterro fúnebre, né, do Getúlio Vargas. E a gente, depois da morte do suicídio de Getúlio Vargas, vai acontecer mais greves ainda, né? As pessoas vão depredar as coisas públicas, né? As empresas também privadas, vai ter muita movimentação. As pessoas ficaram com muito medo, né? Porque realmente o Vargas ele era muito querido pela população e com a sua morte, né, a população ficou em estado né, de se rebelar mesmo, de fazer ali quebrar tudo, entendeu? E aí no seu enterro a gente vê aí na página 19 a quantidade de pessoas, né, inúmeras pessoas, milhares de pessoas foram. E aí o que é que temos para a aula de hoje, né? O Brasil pós-Vargas, tá? Quem é que vai assumir o governo? Vai ser o seu vice, o João Fernandes Campos Café Filho, do PSP, né, o Partido Social Progressista. E aí o Café Filho vai governar de 24 de agosto, né, de 54 a novembro de 1955. Lembrando que o mandato do Getúlio Vargas terminaria em 56, né, em 31 de janeiro, se não me engano, 31 de janeiro de 1956. Eram 5 anos, 51, 56. E o Café Filho não vai ter muita coisa para falar do Café Filho, né? Ele vai assumir, ele assume com um discurso que não queria grandes pretensões políticas, claro, vai agradar quem? Os militares, né? E claro, e ao DN, né? Que queria lá na frente, né, chegar ao poder. E claro, né? A UDN vai ali, né, fazer parte desse governo do Café Filho, certo? Então, algumas medidas, né, do Café Filho.
Para combater a crise econômica, ele vai diminuir os gastos públicos, vai interferir no imposto de renda e vai instituir uma taxa única de energia elétrica para toda a população. Então, você usa energia elétrica, você vai pagar aquela taxa. Se você usa mais ou menos, não importa, vai pagar aquela taxa. Pronto. Nas eleições de 55, o Café Filho vai apoiar o Juarez Távora, que era da UDN, tá? Só que a coligação PSD-PTB, né? PTB de Getúlio Vargas, o PSD também era do Getúlio Vargas, né? Ele ajuda a fundar o PSD, mas o PSD era mais ligado ao Juscelino Kubitschek, né? O JK. E é por essa união PSD-PTB, né? O Juscelino vai, pelo PSD, se tornar presidente, né? Ganhar como presidente, e o João Goulart, aquele mesmo João Goulart que era ministro do Trabalho, vai se tornar seu vice, né? Sendo eleito aí pelo PTB. Tá certo? Então, uma coligação que deu certo, porque os vices, né, candidatos à presidência e vice eram eleitos separadamente, eram votados separadamente. E aí, né, PSD e PTB conseguem chegar ao poder juntos, né, de uma só vez. E, claro, os militares, a UDN, a imprensa, o empresariado não querem que o Juscelino Kubitschek assuma o poder, porque eles diziam que o Juscelino Kubitschek ainda era uma herança varguista. Tá? Claro, o Juscelino Kubitschek tinha muita influência do Vargas, tá? Inclusive quando ele era governador, né, de Belo Horizonte. Tá? Então ele teve muita influência do Vargas, e o próprio João Goulart, que era vice, também tinha. Né? Eram pupilos aí do Getúlio Vargas, né? Principalmente o João Goulart. E aí esses setores da sociedade, né, os militares, a UDN, o empresariado, não queriam de forma nenhuma que eles fossem colocados, né, fossem empossados no poder. E vão pressionar o Café Filho para tornar a eleição nula. Né, e o Café Filho não vai aceitar a decisão e, por motivo de saúde, vai renunciar, né, em 55, né, em novembro de 1955, o Café Filho vai renunciar, certo? Acho que no comecinho de novembro, né, de 55. Aí quem é que vai assumir? O Carlos Luiz, que era presidente da Câmara dos Deputados, certo? Ele vai ter 3 dias de governo, né? 8, aí 9, 10 e 11, né? 3, 4 dias de governo. E aí, nesse mesmo momento que o Carlos Luiz assume, o Coronel Momed, né, vai discursar no Congresso para que JK não assumisse o cargo de presidente. Olha só, né, as Forças Armadas aí querendo impedir a posse, né, do JK. O ministro da Guerra, né, o Marechal Henrique Lott, tá, ele disse que esse coronel Momed não poderia ter dito isso, de forma nenhuma. Ele tem que seguir a Constituição. O que a Constituição diz? Aquela pessoa que foi eleita deve assumir o poder. E o Carlos Luiz não atende, né, o Marechal Lott, tá? E não aceita, né, que o coronel Momed seja punido, tá? E o Marechal Henrique Lott, ele vai fazer muita pressão ao Carlos Luiz, tá? Vai demitir, aliás, vai fazer pressão para que ele faça isso. As Forças Armadas também não vão gostar da atitude do Marechal Lott. E o Carlos Luiz, que tinha um alinhamento com a UDN, com os militares, né, os militares de oposição, vai demitir todos os aliados, né, que o Marechal Lott tinha no governo. Tá? O Marechal Lott, se sentindo acuado, sozinho, vai pedir demissão. Né? Isso aí foi tudo entre o dia 8 e o dia 11 de novembro, tá, pessoal? Foi muito rápido. Só que o Marechal Lott não vai deixar por isso, né? O Marechal Lott, e com os seus aliados, né, vão dar um golpe, né? O golpe ali chamado de Movimento 11 de Novembro, tá? Porque vai acontecer em 11 de novembro. E o Carlos vai conseguir fugir, né? Tá? E o Marechal Lott, juntamente com o Congresso, vai aprovar um processo de impeachment, porque o Carlos Luiz não estava no cargo de presidente. O Carlos Luiz vai até escrever uma carta, né, para o Congresso dizendo que estava em solo brasileiro. Porém, o Congresso não aceita e, juntamente com o Marechal Lott,
abre um processo de impeachment, aprova um impeachment, e quem assume é o Nereu Ramos, né, que era presidente do Senado. Não tinha mais ninguém para assumir, né? O presidente Getúlio Vargas estava morto. Café Filho doente. Carlos Luiz, né, sofreu um golpe. Só tinha o Nereu Ramos, que era presidente do Senado, tá? E ele vai terminar o mandato, né? Ele vai ficar de 21 de novembro, tá certo? Até, aliás, ele vai ficar de 11 de novembro até o 31 de janeiro, né? Quando acho que é 31 de janeiro, quando assumia o JK e o João Goulart, certo? Ainda em 21 de novembro, o Café Filho vai anunciar que está curado, né? Está bem de saúde, mas aí o Congresso aprova uma lei que impede o retorno do Café Filho. Olha só que loucura, como acontecem coisas, né? Fatos nesse momento, tá? Então acontece muita coisa aí, né? Isso aí, essa foto de baixo, né, tem explicando aqui na legenda, Henrique Teixeira Lota e outros por ocasião da posse de Nereu Ramos na presidência da República, 11 de novembro de 1955. Nereu Ramos ao centro, tal, então está dizendo aí quem é que estava presente, certo? E aí chegamos ao governo, né, do Juscelino Kubitschek, tá? Eu vou ter uma chavezinha aqui, vocês vão entender já já por quê, né? Aí o Juscelino Kubitschek diz, né? Primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Diz pro povo. E tem lá o projeto dos automóveis. A gente vai entender por que eu coloquei essa chat aí, certo? Então o governo do Kubitschek vai ser de 56 a 61, 5 anos, lembrando que a Constituição, né, aprovou, né, que eram 5 anos de mandato único. O Kubitschek, na sua vida política, já tinha sido prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. Naquela hora eu disse que era governador de Belo Horizonte, não, governador de Minas. E aí, esse período que ele governa de 56 a 61 vai ser conhecido como Anos Dourados. Por que Anos Dourados, né? Porque o Brasil, de fato, consegue um grande desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, a vida de empresas, né, internacionais para o Brasil, como a produção de carros, né, de televisão, né, inclusive tem aqui, né, deixa eu olhar aqui, lá no material de apoio do livro de vocês, tá? Tem lá na página 2 o material de apoio, tá? Publicidade dos anos 50, então era muita coisa, as alpargatas, né, as pessoas, o liquidificador, né, da marca Valita, os enlatados, muitos enlatados chegaram no Brasil. Então, foi um momento de anos dourados mesmo, inclusive porque no esporte o Brasil teve muitas conquistas, tá? Seleção masculina campeã em 58, né? Primeiro título mundial lá com o Pelé e o Garrincha. Mundial masculino de basquete, o Brasil é campeão mundial de basquete. E também a tenista Esther Bueno, em 59, ganha dois grandes slams, o Wimbledon e o outro, né, eu não lembro o nome, que é nos Estados Unidos. Tá? Então, foram os anos dourados, o surgimento da Bossa Nova, né, que vai conquistar o mundo, com o Vinícius de Moraes, com o João Gilberto, tá? Em 58. Então, foi um momento de grande, né, de cultura, de conquistas, né? O fortalecimento da televisão, né, do rádio também, né, surgimento de emissoras. Então, tudo isso aí, tá, né, vai chegando no Brasil, vai se fortalecendo no Brasil. Tá? Por isso que o governo do Juscelino Kubitschek, né, o JK, é conhecido como os anos dourados, tá? Por esses motivos, certo? Aí a questão política, né? Do ponto de vista internacional, ele vai se alinhar aos Estados Unidos, né? Vai criar uma operação, que vai chamar operação, a OPA, né? Operação Pan-Americana. O que é que ela visava? Visava combater o comunismo, tá? E desse acordo foi criado o BID, o Banco Internacional de Desenvolvimento da América, que era para investir no desenvolvimento dos países americanos, tá? Esse BID tinha sede em Washington, tá? Então, do ponto de vista, ele vai ter um alinhamento com os Estados Unidos, fica claro, né? É interessante citarmos que todos os presidentes que se alinharam aos Estados Unidos conseguiram terminar seus mandatos. Aqueles que não se aliaram aos Estados Unidos ou terminou morto, né, como Getúlio Vargas, ou sofreu um golpe,
né, como o João Goulart lá na frente, né, e teve que renunciar também como o Jânio Quadros, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, enfim, quem se alinhou aos Estados Unidos conseguiu terminar o seu mandato, ok? E o plano econômico dele, né, o, o nome, né, desse plano é chamado de desenvolvimentismo, né, nacional desenvolvimentista. O nome é parecido, né, semelhante ao nome do de Getúlio Vargas, porém, o de Getúlio Vargas ele priorizava a indústria nacional, a indústria de base nacional. O JK não. O JK priorizava o capital externo, priorizava as indústrias internacionais. Tá? Então, tem uma diferença e eu quero que vocês entendam. O desenvolvimentismo do Vargas priorizava os investimentos na indústria nacional. Os investimentos, né, do JK priorizava o capital externo e as indústrias, as empresas internacionais. Por isso esse alinhamento, né, com os Estados Unidos. O seu plano econômico é assim, né, na política mesmo, quando ele fazia as campanhas, era denominado de plano de metas, né, eram 31 metas, né, sendo que tem alguns que são mais conhecidas, né, como, por exemplo, investimento em saúde, educação, industrialização de base. Ele diz que ia financiar as indústrias de base, mas, ao mesmo tempo, na prática mesmo, ele financiou as indústrias internacionais, as indústrias privadas, né, e também investimentos em transporte e energia. Tá? Dentro desse plano de metas, dessas metas, a grande obra, né, que ele vai fazer aí, a grande construção, vai ser a construção de Brasília, certo? Além disso, ele vai construir as usinas de Três Marias e Furnas, no estado de Minas, além de muitas estradas federais que ligariam a nova capital. Então, vocês sabem, né? Brasília fica ali no centro do Brasil. Então, o que é que ele fez? Ele queria interligar todas as regiões com quem? Com Brasília. Então, ele começou a construir, né, estradas, né, estradas federais que iriam fazer essa ligação. Além disso, abriu as portas para as empresas estrangeiras, como a Volkswagen, né, a General Motors também, que já estava no Brasil, mas ao mesmo tempo ela passou agora a produzir automóveis mais pesados, como caminhões, tá? E outra coisa que é interessante é que ele vai isentar essas empresas. As empresas não vão pagar altos impostos. Serão pequenos impostos para que elas fiquem no Brasil. O que é que ele pensava com isso? Ele achava que isentando essas empresas, o custo dos produtos, né, que iriam ser produzidos agora no Brasil teriam um custo menor e diminuiria o custo de vida da população. Tá? Porém, isso não vai, para o governo não vai ter retorno. Tá? O governo não vai ter retorno em impostos dessas empresas. Com isso, ele vai fazer o quê? Vai pegar, né, fazer empréstimos internacionais com o FMI, né, e vai passar a dever muito. Inclusive, o JK, ele vai dar um calote, né, no FMI. Ele vai romper as relações com o FMI porque ele não conseguia pagar. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, no começo do governo do Juscelino Kubitschek, a dívida externa do Brasil era de 50 milhões de dólares. No meio do seu governo já passava, aliás, já era quase 300 milhões de dólares. No meio do seu governo. No fim, vai ser um preço ainda mais absurdo. Tá? E aí o FMI fala, não, você tem que controlar a inflação, e tal, o Juscelino Kubitschek se usando disso, né, da interferência do FMI na política e economia brasileira, ele vai romper, né, as ligações com o FMI, dando um calote, né, esse chamado de calote. Certo? E aí chegamos ao fim do governo. Né? Vai receber muitas críticas da UDN, tá? O UDN vai acusá-lo de corrupção, inclusive porque tudo que era que a UDN e os militares faziam oposição dizia que era comunista. Então, para os militares e para a UDN, o JK era comunista. Não tinha nada de comunista. Inclusive, era aliado dos Estados Unidos. Então, não tem condição. Mas essa coisa, né? Tudo que é oposição é comunista. A pressão por parte dos operários vai aumentar, né? Visto que as desigualdades vão aumentar em seu governo. Inclusive, tem aí essa charge que caiu no Enem.
Tá? Meta de faminto. Aí o JK fala, você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que mais você quer? Aí o Jeca fala, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Ou seja, porque as pessoas estavam passando necessidades, né? Pelas desigualdades sociais, pelo desemprego, pela alta da inflação, pela crise econômica que estava assolando o Brasil, certo? E aí, na zona urbana, os operários, na zona rural, as ligas camponesas, né, que queriam reforma agrária, revolta de militares, né, no Pará, né, a de Jacarecanga, e em Goiás, a de Aragaças, né, 56 a primeira, 59 a segunda. Né, os militares não estavam satisfeitos com isso. E aí, o fim do governo JK vai ser marcado por quê? Porque por insatisfação popular, né, pela insatisfação de políticos de oposição, por grande desigualdade social, por inflação muito alta mesmo, né, e uma grande dívida externa, como falei para vocês agora há pouco, certo? E, né, para finalizar a aula, vamos ter a Constituição de Brasília. Tá? A Constituição de Brasília, pessoal, já estava dentro de uma Constituição. Então, quando começa o governo republicano, né, de fato, com a promulgação da Constituição de 1891, né, já se tinha esse objetivo, né, já se tinha lá na Constituição. Olha, mais para frente a gente vai construir uma nova capital. Por quê? Porque eles queriam, né, romper os laços imperiais. Né? Rio de Janeiro era o quê? Era uma cidade que foi sede do governo por muito tempo. Então, eles queriam romper, os republicanos, né, queriam romper esses laços. Tá? Por isso eles, né, colocaram aí a construção dessa capital. Ela vai ser projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, né, e vai ser construída entre 57 e 60. Vai, inclusive, tem um fato interessante, né, vai acabar o dinheiro e aí o JK vai pedir mais dinheiro ainda, né, aumentando ainda mais a dívida externa. A construção de Brasília vai fazer né, vai influenciar um processo de urbanização muito grande, inclusive nessa época as pessoas que viviam na zona urbana vão ultrapassar as pessoas que viviam na zona rural. Não era assim antes da construção de Brasília. Então, muitos trabalhadores da região norte e principalmente do nordeste vão migrar para, né, o centro-oeste, para Brasília. E esses trabalhadores vão ser chamados de candangos. Tá? Eles vieram aí com o sonho, né, de transformar suas vidas, de conseguir emprego, né? E, claro, eles vão conseguir no primeiro momento, mas depois que acaba as construções em Brasília, as obras na nova capital, esses trabalhadores vão ser esquecidos. E aí vão morar em periferias, inclusive tem uma cidade em Brasília chamada Candangolândia, né? Semelhante aí, semelhante ao nome Candangos, né? Sendo chamado de Candangos, tá? E aí, Brasília custou muito caro aos cofres públicos, levando o governo a fazer altos empréstimos ao FMI e depois romper com o FMI dando calote, certo? Então, o que podemos dizer do governo de JK? Né? Foi um governo que trouxe muito desenvolvimento, né, com a entrada de capital externo, com a entrada de empresas internacionais, de automóveis, né, de televisão, de rádio, né, empresas que, né, de bens duráveis, né, como eletrodomésticos, tá? Com muita propaganda chegando ao Brasil, como mostrei para vocês lá no material de apoio. Tá? Então, foi os anos dourados mesmo, né, com conquistas no esporte. Tá? Mas, infelizmente, essas riquezas que eram conquistadas, elas não eram divididas igualmente com os trabalhadores, com as pessoas mais pobres que sofriam com as desigualdades sociais, com o desemprego e com a inflação alta, né, com a crise econômica que assolava esse Brasil. Por isso que é um governo que, quando o governo de JK vai ser um governo muito impopular, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E até a próxima aula.